Desse vídeo eu preciso avisar uma coisa. Eu não sou cópia do TV Maker e do Vídeo Mapas. Um exemplo é que eu tô tendo que modificar bastante das ideias dos vídeos de História Perfeita para não acharem que eu sou cópia. Mas antes, bora começar o vídeo mais ou menos. Simplesmente, a Argentina teve uma ótima história colonial, já que eram ignorados. Porque o único porto era usado, tipo, o Porto de Lima, no Peru. Daí meio que deixa os argentinos ignorados. Só que uma coisa poderia ter sido melhor. O Uruguai não ter sido atacado pelos na verdade pelos portugueses. Então meio que a região dos Sete Povos das Missões, eu acho que eu tô falando certo. Daí adivinha, fica com a Argentina, deixando o Brasil um pouco menor do que de costume. E outra coisa que eu preciso avisar, meio que é o seguinte, meio que a Argentina vai intervir em tudo, tipo, já que nessa realidade acontece, não consegue, tipo, ter meio que a quebra do governo argentino, meio que daí eles conseguem, tipo, a Bolívia não existiria porque era uma região do alto da região lá. Só que eu acho que a região do Chaco realmente viraria, mesmo que se fosse seria tipo uma área de disputa com o Paraguai, que mais ou menos não aconteceria. Tipo, agora a Argentina, tipo, a independente é maior. Só que depois da guerra de independência, que seria normal, menos as partes mais ou menos que a Argentina se poderia, tipo, atacar, tipo, as outras províncias, tipo, o que eles não puderam, porque receberam um ataque, tipo, do Uruguai na Cisplatina pelos portugueses e outras coisas, mas agora simplesmente eles assinariam, e que nem no vídeo, eles assinariam um acordo com os paraguaios, porque já estavam tendo um processo de independência, e o Paraguai seria um pouquinho maior do que sendo aquelas províncias maiores, sendo essa província e meio que sim. Só que uma coisa que vai mudar, as evoluções no Brasil. Primeiro, essas evoluções teriam um apoio, que seria tipo a Revolução no Rio Grande do Sul e também a República Juliana, mais ou menos, que serão republiquetas, mais ou menos que essa província aqui do Paraná, mais ou menos que é Garapuá, só tá aí por estética, mas eu acho que estaria assim mesmo. Meio que acontece o seguinte, meio que depois de ajudar na independência, mais ou menos acontece o seguinte, os argentinos simplesmente vão lá e atacam, meio que deixando como zonas autônomas da região do mais ou menos sendo integrados com o tempo, mais ou menos. Só que uma coisa que vai acontecer é que meio que eles iriam para a Patagônia mais cedo, só que antes de ir para a Guerra do Pacífico, meio que não, a Patagônia depois fala, mas vamos para a Guerra do Pacífico. Nesta Guerra do Pacífico, eu acho possível o seguinte, meio que o Paraguai, tipo, e junto com o Peru e Chile poderiam assinar um acordo, que é o seguinte, um acordo de Assunção, que meio que eles os três iam se defender, porque meio que eles tinham medo do restante da... Vocês entenderam? Com medo da... mais ou menos da Argentina. O que acontece é o seguinte, meio que acontece uma guerra porque simplesmente perceberam que a Argentina estava instável por algumas tentativas de deixar a região do Acre por umas razões de, tipo, ali, que nas regiões farroupilhas, e também na República Juliana, mas eles atacariam. Só que a Argentina meio que era gigante e possivelmente teria ferrovias. Com essas ferrovias eles já atacam rapidamente o Paraguai por todos os lados, já que o Paraguai era mais isolado. E simplesmente o seguinte, o Chile seria invencível pelas montanhas, mais ou menos. Só que o que acontece que mudaria essa guerra? Meio que o Peru, mesmo estando forte, meio que é o seguinte, não teria, tipo, participação do Equador nenhum. Só que daí meio que o Chile, para ser derrotado, meio que a marinha argentina faz o seguinte, consegue ultrapassar mais ou menos, já que eram regiões aqui de indígenas, meio que eles atacariam, já que queriam essas regiões de qualquer forma, atacam por baixo o Chile e no final rendem o Chile, que acaba se rendendo e sendo anexado pela Argentina.
Depois de ser anexado, mais ou menos eles atacam o Peru com tudo, que o Peru meio que uma hora cairia. Era só questão de tempo. Meio que eles atacam tudo, mais ou menos, até chegar em Lima, cercando a cidade e ir invadindo. Que no final faz o seguinte: o Peru acaba sendo rendido e também anexado. Porque uma coisa que o Gilmar fala no vídeo dele, fala que a Argentina pegaria tributos. O Peru tem 1 milhão de coisa útil, tanto em jogo como no Volsa. Meio que já teria regiões úteis lá em cima. Mas depois dessa guerra, meio que aconteceria mudanças, como meio que eu esqueci de explicar uma coisa. Continuando, o Brasil seria fragmentado em 1 milhão de republiquetas, mais ou menos, com as seguintes que eu vou apresentar: a República do Amazonas, ou Grão-Pará. Só não tem aqui o Grão-Pará, então uso o Amazonas mesmo. Meio que seria o mais instável, mais nos primeiros anos, mais ou menos. Só que meio que seria um parceiro comercial da Argentina, Mato Grosso. Que meio que o char argentino seria muito melhor. Só que uma coisa que eu acho que aconteceria uma hora por outra. Meio que é o apoio, tipo, que eles queriam comprar umas terras, tipo, que eles pegariam umas terras e. Continuando, mais ou menos eu acho que seria possível meio que a República do Mato Grosso pedir umas terras para a República da Confederação do Equador. Só 2 segundos. Continuando, meio que a República da Confederação do Equador meio que aconteceria tipo uma guerra. Só que como o Mato Grosso meio que teria apoio da Argentina, possivelmente ganharia essa guerra. Meio que no final ganhando essa pequena quantidade de mar. Tá pior que alguns estados aí do Brasil, mais ou menos. E também criaria tipo os 3 estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e de Minas Gerais se uniriam em criando uma república triunitária, que os 3 estados seriam muito fortes, mais ou menos. Mais ou menos, não tendo a República Café com Leite, mas tendo a República, mais ou menos, é só uma piada, não leve só a sério. Paulo, com o restante do Paraná, tá? As províncias são muito grandes, então não dá pra cortar o Paraná. E acontece o seguinte, meio que eles se unem e criam a República de São Paulo. Meio que o Brasil estaria fragmentado e se todas sendo repúblicas de banana, mais ou menos. E também a Argentina seria a maior potência, já nessa época, tendo um IDH bem mais alto do que o Brasil, o que sobrou do Brasil, mas o que eu acho que seria, tipo, antes de acabar ir para a Argentina de fato, uma curiosidade, eu acho que o estado que seria mais parecido com o Brasil atual seria o estado de São Paulo, a República de São Paulo, que teria um IDH um pouco maior e só. Eu acho que é o único estado dos estados independentes do Brasil que seriam mais parecidos com o do Brasil. E meio que não dá pra fazer vídeo tanto de dia, que é muito maior, só que de noite é bem menor, então fica mais suave um pouco. E dá pra parar na edição. Continuando, meio que a Argentina terá um problema: as guerras contra os povos Mapuche. Primeiro, para a Argentina não ter que dizimar os povos mapuches, aconteceria o seguinte: com meio que isso daí é só uma lenda, mas fala que tem um imperador francês aí. Eu não sei dizer que é verdade, mas vamos dizer que é verdade para comparecer. Meio que eles fariam o seguinte: meio que os mapuches, que é a região do, não vou lembrar o nome agora, meio que eles virariam território argentino, mas só que com uma condição que meio que eles seriam anexados pela Argentina, só que meio que uma coisa, eles virariam uma zona autônoma eterna, diferente da República Juliana e Rio Grandense, eles meio que não automaticamente iam virar praticamente Argentina, com eles seriam diferentes, eles poderiam manter sua cultura e tudo. Depois, depois dos séculos, aconteceria uma coisa: com o fim do Império Britânico, eles cederiam essas ilhas, já que meio que a Guerra da Malvina, mesmo que acontecesse, meio que o Reino Unido não teria força, e preferia, meio que a ditadura que aconteceria, não aconteceria de fato. Pois os Estados Unidos seria a maior potência de tudo, e mais ou menos com a ajuda da Argentina, que é uma superpotência também, em vez de ter a ditadura na Argentina, teria ditadura no Equador, Venezuela, Colômbia e no restante do que os países latinos, que seria
as outras republiquetas. E vamos para a Argentina moderna. Mais ou menos, o que aconteceria com a Argentina atualmente? Seria tipo um país que nunca teria crise, mais ou menos. Porque teve sempre, mesmo quando o Brasil, na nossa realidade, tava tipo em 1890 era a maior potência, agora assim seria a maior potência sul-americana, mais ou menos. Tipo, estaria Estados Unidos ali no topo e depois a Argentina. E outras coisas que também aconteceriam é o seguinte, meio que o inglês atualmente seria a língua mais falada, só que teria tipo um sistema que eu acho que já tem, que é ter a segunda língua que dá pra falar no mundo, que seria o espanhol argentino. Pois, meio que tem o português do Brasil e o português de Portugal seria a mesma coisa, só que e meio que o restante dos países seriam tipo Equador seria vassalo, Colômbia não seria vassalo, mas tipo e também outras coisas que aconteceria, tipo, mais ou menos, tipo, alguns atentados, tipo, na Confederação do Equador tem um movimento socialista, eu acho que, tipo, aconteceria, mais ou menos, um golpe socialista lá, meio que a Argentina interviria em nome dos Estados Unidos juntos, no final das contas. E esse foi o vídeo, e que gostaram, hein? Esse vídeo foi um pouco mais corrida, porque eu enrolei, não é pelo horário, infelizmente, mas é porque meio que eu enrolei e também tava dando pro gravador que tava falhando muito. Agora eu consegui dar uma ajeitada e eu vou falar uma coisa, um pequeno spoiler. Vai ter um vídeo do bônus do Brasil semana que vem. Que teve o do Brasil Monarquia, agora vai ser o do Brasil Republicano. Já que foi os monarquistas, eu também quero que tenha todo mundo, para todo mundo se sentir incluído nos vídeos. Então, tchau. Deixa seu like e se inscreva no canal. E tchau!